Olá, este é mais um vídeo da aula de estatística, onde nós veremos a análise bidimensional. E aí esse assunto eu vou introduzir por meio desse exemplo que mostra informações sobre 30 funcionários de uma empresa fictícia. Tá? Então, aqui nós vemos que tá a informação de cada indivíduo, que foi identificado do 1 ao 30, e aí dos indivíduos é informado o local de nascimento, que recebeu como resposta apenas capital interior, o estado civil, que recebeu como resposta solteiro, casado e divorciado, a idade de cada um dos indivíduos, que vai variando aqui do 29 até o 63. Eu não vi se tem algum outro número fora desse intervalo, Mas do 29 até o 63. E o número de filhos de cada indivíduo, que vai de 0 até 5, É o valor máximo aqui, deu 5. Então, dessa forma, temos que dois tipos de variáveis, A variável qualitativa, que é local de nascimento e estado civil, e temos duas variáveis quantitativas, que é a idade e número de filhos. Nós vimos em vídeos anteriores que poderíamos fazer uma distribuição de frequência de cada uma dessas variáveis. Mas a ideia aqui é a gente observar a relação entre duas ou mais variáveis. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer então a relação entre as variáveis local de nascimento e estado civil. Então, para isso, nós vamos determinar uma distribuição conjunta das variáveis local de nascimento e estado civil, ou seja, nós vamos fazer uma contagem de indivíduos observando características relacionadas à variável local de nascimento e estado civil. E nós vamos fazer essa distribuição numa tabela dupla de entrada, que é essa daqui, que vocês estão observando, tá? Então, eu estou chamando de X o local de nascimento e estou chamando de Y o estado civil. Como foi dito antes, o local de nascimento ele recebeu como resposta apenas capital e interior. Então, veja que na primeira linha eu estou colocando aqui, capital e interior. E a variável Y, que é estado civil, recebeu como resposta apenas solteiro, casado e divorciado. Então, a variável Y eu estou colocando aqui na primeira coluna. Tá? Esse total Y ele representa os totais de cada linha e esse total X representa os totais das colunas. Então, nós vamos fazer agora a contagem. Então, nessa primeira célula, nós vamos contar a quantidade de indivíduos que respondeu como local de nascimento capital e estado civil solteiro. Então, retornando aqui, tem que ser capital e solteiro. Então, temos aqui 1, capital e solteiro. Capital, solteiro. 2, 3, capital e solteiro. 4, capital e solteiro. 5. Então, temos 5 indivíduos que o local de nascimento é a capital e o estado civil é solteiro. Então, vamos botar aqui 5. Agora, aqui nessa célula, o total de indivíduos que tem como local de nascimento o interior e o estado civil é solteiro. Então, retornando aqui, Então, capital e solteiro, Então, temos aqui, interior e solteiro, Então, interior e solteiro, temos 1, aqui não tem nada, 1, interior e solteiro. Aqui, 2, depois interior e solteiro. 3, e não tem mais nenhum, tá? Então, são 3 indivíduos que o local de nascimento é interior, o estado civil é solteiro. Então, a soma dessa linha aqui vai ser 8. Quer dizer que são 8 indivíduos que têm estado civil solteiro. Agora, vamos olhar essa célula aqui, que o indivíduo tem que ser da capital e casado. Então, capital e casado. Então, temos aqui 1, capital e casado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Opa, capital e casado. E eu já ia deixando escapar isso daqui, ó. 9. Então, são 9 indivíduos que nasceram na capital e são casados. Agora, a quantidade de indivíduos que são do interior e casados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Interior e casado. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, aqui vai ser 8. Então, a soma vai dar 17. Então, são 17 indivíduos casados. Tá? E agora aqui, ó, capital e divorciado. Então, vamos identificar os indivíduos que são da capital e divorciados. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Então, a frequência aqui é 4. E, por fim, interior e divorciado, né? Então, de todos tem aqui, só tem esse aqui, né? É do interior e é divorciado. Então, vamos botar 1. Então, 4 mais 1 dá 5. Então, veja agora aqui, somando as colunas, ó. 5 mais 9, 14. Com 4, 18. 3 mais 8, 11. Com mais 1, 12. E aí, somando aqui, ó, 18 mais 12 dá 30. E veja aqui, né, nessa coluna aqui, né, dos totais das linhas, né? Então, 8 mais 17, 25, com mais 5, 30, tá bom? Então, nessa tabela dupla de entrada, essa soma dos totais das colunas, ela deve ser igual à soma dos totais das linhas, tá? E nesse caso aqui, que é o total de indivíduos, foram 30 indivíduos, né? Então, essa soma, né, esses totais aqui, tem que ser também o número de indivíduos, tá bom? Então, essa é a tabela dupla de entrada, né, da distribuição conjunta das variáveis local de nascimento e estado civil, né? Agora, isso aqui é uma distribuição conjunta da frequência absoluta, tá? Isso aqui é a frequência absoluta. Então, observem aqui o seguinte. São 8 solteiros, né? Sendo 5 da capital e 3 do interior, 17 casados, 9 da capital, 8 do interior e 5 divorciados, 4 da capital e 1 do interior. Tá? Então veja que 8, 17 e 5 é exatamente a distribuição de frequência absoluta dessa variável y, né? Que é o estado civil. E aqui embaixo, né, 18 e 12, né, 18 é o número de indivíduos da capital e 12 é o número de indivíduos do interior. Tá? Então, esses números aqui também ele representa a frequência absoluta da variável x. Né? Então, por essa tabela dupla de entrada, eu poderia, então, fazer aqui a distribuição de frequência das variáveis x e y. Tá? Então, da variável x, que é local de nascimento, né, que é capital interior, então vamos escrever aqui, né? X, vou botar assim, aí temos capital, aqui, e embaixo o interior. Pronto. E aqui eu posso colocar o total. Pronto. E aqui de lado eu posso fazer a frequência, né? Então vamos chamar aqui a frequência, né? O f de x aqui. Então vimos que a capital é 18 e o interior é 12. Então temos 18 indivíduos da capital, 12 indivíduos do interior e o total dá 30. E também podemos fazer a frequência, né? A distribuição de frequência de y, né? Que é o estado civil, né? Então temos o solteiro. Vou botar aqui, solteiro. Temos os casados, casado, e o divorciado. Divorciado. Pronto. E aqui embaixo eu vou pôr o total.
E aí eu vou botar aqui de lado a frequência, né? Agora só aqui do Y. E aí a frequência do Y é solteiro 8, casado 17, divorciado 5. Então, 8, 17 e 5. Totalizando 30 indivíduos, tá? Então, por essa tabela dupla de entrada, eu consegui identificar a distribuição de frequência absoluta, né, de cada uma das variáveis. E assim, já vimos que poderíamos ter feito isso observando lá os dados brutos, né? Mas quando a gente consegue fazer essa distribuição, né, de cada variável por meio dessa tabela dupla de entrada, tecnicamente nós chamamos então esses valores aqui que foram identificados de distribuição marginal, tá? Então, por exemplo, se eu disser, olha, eu quero a distribuição marginal da variável x, então você vai fazer essa distribuição que foi feita aqui, né? Identificando aqui pela tabela dupla de entrada. A distribuição marginal da variável y, né? Aí na tabela dupla de entrada você verifica aqui os totais das linhas, né? E aí você faz essa tabelinha aqui de distribuição de frequência. E aí, assim como acontece com a distribuição de frequência da variável, né? Essa variável x e a variável y, nós chamamos de distribuição unidimensional, ou é uma distribuição unidimensional, tá? É uma variável unidimensional, que é uma única variável. Já aqui é uma variável bidimensional, porque estamos usando duas variáveis unidimensionais, tá? E assim como acontece que as variáveis unidimensionais têm a sua representação gráfica, as variáveis bidimensionais, elas também têm uma representação gráfica, tá? Na verdade, existem alguns modelos de gráficos que podem ser utilizados, e aqui eu vou apresentar dois para vocês. Então, temos o gráfico de colunas empilhadas, né, para distribuição conjunta. Esse gráfico de colunas, ele é interessante quando você quer observar a composição de cada categoria. No caso aqui, a categoria está relacionada ao estado civil, né? Então, essa primeira coluna aqui é o número de solteiros, a segunda coluna é o número de casados, a terceira coluna é o de divorciados, né? Então, veja como é a composição de solteiro, né? Temos 5 da capital e 3 do interior. Veja o de casado, ó, são 9 da capital, 8 do interior. E o de divorciados, né? É 4 da capital e 1 do interior. Bom? E aí, eu vou apresentar para vocês um segundo gráfico, que é o gráfico de barras agrupadas. Tá aqui, né? É esse gráfico aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, esse gráfico aqui, ele é ideal quando você quer comparar, né, a composição de cada categoria, né? Onde as categorias aqui ainda é o estado civil, né? Então, veja aqui o de solteiros, ó. Então, você consegue observar que o número de indivíduos solteiros que são da capital é superior ao do interior, né? Mesmo acontece com o dos casados, ó. O número de indivíduos casados que são da capital é uma unidade, né? Um pouco maior do que o do interior, né? E já o dos divorciados, o número de divorciados da capital é muito superior ao do interior. Bom? E aí agora nós vamos partir tá? Só que quando nós fazemos a distribuição conjunta de frequências relativas, aí a gente tem que observar que é em relação ao que, né? Quando a gente está tratando de variáveis unidimensional, essas frequências relativas é sempre em relação ao total, né? Só que aqui nós temos 3 tipos de totais, né? Temos o total geral, temos o total das linhas e o total das colunas. Então, nós podemos calcular a frequência relativa em relação aos totais, a cada um desses totais, tá? Então, aqui nós vamos fazer, né, nessa letra A, em relação ao total geral. Embora eu botei aqui frequência relativa, né? Frequência relativa são valores de 0 a 1, são números decimais, tá?
mas eu vou colocar nessa tabela, na verdade, a frequência percentual, que vai de 0 a 100. Então, eu vou encontrar os valores relativos e vou multiplicar por 100. Tá? Então, só para vocês não se perderem, eu vou botar aqui primeiro os valores absolutos. Então, o número de, né, nessa célula aqui, o número de indivíduos da capital e solteiro, nós vimos que foi 5. Aqui foi 3, né? O número de indivíduos da capital que são casados é 9. De indivíduos do interior e casados foram 8. O de indivíduos da capital que são divorciados aqui foi 4 e aqui foi 1, né? E o total de indivíduos é 30. Então, só estou botando aqui só para a gente se orientando nos cálculos, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Como eu estou fazendo o cálculo em relação ao total geral, então, cada um desses valores absolutos eu vou dividir, então, por 30 e multiplicar por 100, né? Então, eu vou botar o cálculo aqui de lado, ó. Então, 5 dividido por 30 vezes 100, ele dá aproximadamente 16,67%. Então, vamos apagar esse 5 aqui e vamos botar aqui, ó, 16,67% dos indivíduos são da capital e solteiros. Agora, vamos ver os que são da capital e do interior, né? Desculpa, que é do interior e que são solteiros. Então, vai ser 3 dividido por 30 vezes 100, né? Que vai dar 10%. Então, vamos apagar aqui esse 3, botar 10%. E aí eu posso fazer a soma das linhas, né? Então, somando as linhas, vai dar 26,67%. Tá aqui. E agora, vamos ver esse 9 aqui, né? Então, vai ficar 9 dividido por 30 vezes 100, que dá 30%. Então, vamos apagar aqui o 9 e botar os 30%. E agora, esse 8, né? Então, 8 dividido por 30 vezes 100, que dá aproximadamente 26,67%. Então, pagando 8, fica 26,67%. Aí, somando aqui essas linhas, ele vai dar 56,67%. Tá? E agora, esse 4, né? Então, 4 aqui vai ficar 4 dividido por 30 vezes 100, ele é aproximadamente 13,33%, né? Então, vamos botar aqui, ó, 13,33%, né? E por fim, esse 1, né? Vamos ver a frequência relativa aqui, né? Vai dar. Então, 1 dividido por 30 vezes 100, ele dá 3,33%, né? Então, fica 3,33%. E aí, quando a gente soma aqui esses dois, né? A soma das linhas dá 16,66%, tá? Então, 26,67% são solteiros, 56,67% são casados e 16,66% são divorciados. E aqui a gente pode somar as colunas, né? Então, essa soma toda aqui, vocês vão ver que vai dar 60%. Então, 60% dos indivíduos são da capital e essa soma aqui vai dar 40%, né? Tá? E aí, vocês vão ver agora que a soma do total das linhas e a soma do total das colunas vai dar 100%. Bom, como a gente está fazendo arredondamentos aqui, pode acontecer de dar uma diferença de 1 ou 2 centésimos para cima ou para baixo, né? Ou seja, 99,98% ou 100,02% poderia acontecer por conta dos arredondamentos que foram feitos. Tá? Nesse caso aqui, o somatório deu certinho 100%. Mas aí eu deixo claro que pode acontecer de dar essa diferença bem pequenininha, né? De 1 ou 2 centésimos, para mais ou para menos. Agora, se der uma soma de 1, 2%, tá? Aí, nesse caso, é bom que você reveja o cálculo que foi feito. Na letra B, ele quer agora
as frequências, né, relativas, no caso a frequência percentual, em relação ao total de cada linha. Tá? Então, vou botar aqui de volta, né? Então, aqui é 5 e 3, que o somatório dá 8. Temos que aqui foi 9 e 8, que o somatório dá 17. Aqui foi 4 e 1, que o somatório dá 5. Então, não me interessa saber o total geral, tá? Mas só o total das linhas. Então, vamos fazer o mesmo cálculo, né? Sendo que eu vou dividir 5 e 3 por 8, vou dividir 9 e 8 por 17, 4 e 1 por 5, né? Então, vamos começar aqui, ó. 5 dividido por 8 vezes 100, ele dá aproximadamente 60, ou melhor, exatamente, né? 62,5%. Então, vou apagar aqui e aqui vai ficar 62,5%. E agora, com 3, né? Vou dividir aqui 3 por 8 e multiplicar por 100. Ele vai dar 37,5%, né? Então, vamos botar aqui, ó, 37,5%. E aí, essa soma aqui, vocês vão ver que vai dar 100%. Então, o que quer dizer que é essa leitura aqui, tá? Quer dizer que, de todos os solteiros, 62,5% nasceram na capital, 37,5% nasceram no interior, tá? Por isso que essa soma aqui vai dar 100%, porque eu estou fazendo análise apenas nos solteiros. Agora vamos olhar nos casados, né? Então vou dividir 9 e 8 por 17. Então 9 dividido por 17, né? Vezes 100. E já vou dividir logo 8 também, né? 8 por 17 vezes 100. Então, vou apagar aqui. 9 e 8. E aí eu tenho que o 9, ele é aproximadamente, né, 52,94%. Vou botar aqui, 94%. E o 8 aqui vai ficar 47,06, né? 47,06%. Tá? E aí essa soma aqui vai dar 100% também, né? 100%. Então, quer dizer que dos casados, 52,94% o local de nascimento é a capital e 47,06% é o interior, né? E agora, vamos olhar os divorciados, né? Então, os divorciados eu vou dividir 4 e 1 por 5. Então, dividindo 4 por 5 vezes 100 vai dar 80, e 1 dividido por 5 vezes 100 vai dar 20. Né? Então, vamos apagar aqui. Então, aqui vai dar 80% dos divorciados são da capital, 20% dos divorciados são do interior, né? E essa soma vai dar 100%, tá? Então, aqui nesse caso não faz sentido a gente somar aqui esses totais, né? Que aqui vai dar 300%. E vamos agora olhar a frequência, né, percentual em relação ao total de cada coluna. Então, para não se perderem, né? Então, só para recordar, aqui é 5 e 3, aqui é 9 e 8, aqui vai ser 4 e 1, né? E aí, somando aqui vai dar 18 e a soma aqui vai dar 17, ok? Então, vamos fazer o que a gente fez no anterior, só que vamos dividir cada uma dessas aqui, né? No caso, o 5, o 9 e o 4 por 18, o 3, o 8 e o 1 vamos dividir por 17. Tá? Então, vamos dividir aqui. 5 dividido por 18 vezes 100. Depois, um 9 dividido por 18 vezes 100. E, por fim, o 4 dividido por 18 vezes 100. Aqui. Então,
Vamos apagar, né, as colunas aqui. E aí temos o seguinte, dos indivíduos que vieram da capital, local de nascimento da capital, né? Aproximadamente 27,78% são solteiros, 27,78%, né? 50% são casados e 22,22% são divorciados. E aí vocês vão ver que essa soma aqui vai dar 100%. Lembrando que, como eu estou falando, né, trabalhando com números arredondados, pode dar alguns 1, 2 centésimos para cima ou para baixo, tá? Mas aqui está dando 100% exato. Agora vamos olhar a coluna do local de nascimento interior, né? Onde eu vou dividir 3, 8 e 1 por 17, né? Então, 3 dividido por 17 vezes 100. Depois, 8 dividido por 17 vezes 100. E por último, 1 dividido por 17 vezes 100. E aí agora, vamos apagar aqui, né, essa coluna toda. E aí o que temos é o seguinte, né? Aqui, dos indivíduos que tem como local de nascimento o interior, aproximadamente 17,65% são solteiros. Aqui. 47,06% são casados. Então, 47,06%. E 5,89% eles são divorciados. Pessoal, só uma correção, tá? Eu dividi tudo por 17, mas na verdade era para dividir todo mundo por 12, né? Então, vou só refazer aqui essa conta, né? Tá? Era para ser 25 e por 12, né? Então, era para ser 66,67%, né? E dividindo aqui por 12, e dá 8,33, tá bom? Então, peço desculpa. Vamos só preencher aqui novamente, né? Porque o somatório aqui eu fui observar e não dava os 100%. Então, colocando aqui vai ficar. Então, do pessoal que tem como local o interior, local de nascimento, né? 25% são solteiros, 66,67% são casados e 8,33% são divorciados, né? Aí agora sim está correto esses percentuais. E aí vocês vão ver que esse somatório aqui também vai dar exatamente 100%, tá? Pronto. E aí eu vou apresentar para vocês, né, mostrar para vocês, na verdade, né, uma representação gráfica de uma dessas tabelas, tá? Esse aqui é o gráfico de colunas 100% empilhados, tá? Da distribuição conjunta, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, nesse caso aqui, também em relação ao estado civil, né? Então, isso aqui seria a representação daquela distribuição, né, de frequência percentual em relação ao total das linhas, né? Então, veja que todos eles aqui é 100%, né? Tudo aqui vai dar 100%. E aí ele só faz a divisão, né? Então temos aqui um percentual de solteiros, né? Que a gente observa que a maioria é da capital, os de casados, né? Veja que o percentual é quase meio a meio, né? De capital interior. E dos divorciados, né? A gente percebe aqui que o percentual de divorciados é muito maior os da capital do que o do interior, né? Só de a gente observar essas colunas, tá? Como é 100% pilhada, aí eu friso novamente. E cada coluna dessa sempre vai bater os 100%. Bom, e aí com isso eu explicito aí para vocês, né, o que é a análise bidimensional, né? Então, a análise bidimensional é a análise do comportamento do conjunto de duas variáveis, tá?
a gente poderia fazer também análise do comportamento de mais de duas variáveis. E aí, no caso, não seria bidimensional. Aí passaria a ser multidimensional. Tá? Se for 3 variáveis, por exemplo, seria tridimensional, né? Então, o objetivo de fazer esse tipo de análise, né, com comportamento conjunto de duas ou mais variáveis, é para observar possíveis relações entre elas ou associações entre essas variáveis, tá? Então, no caso de duas variáveis, que é o que nós observamos aqui, nós temos 3 situações possíveis, né? Essas duas variáveis, elas podem ser qualitativas, que foi a situação desse exemplo que nós acabamos de fazer, né? Que foi a distribuição conjunta de duas variáveis qualitativas, que foram as variáveis local de nascimento e estado civil. Tá? As duas variáveis, elas também podem ser quantitativas. E, por fim, uma das variáveis ela pode ser qualitativa e a outra variável ela pode ser quantitativa. E para cada uma dessas situações aqui, nós temos formas distintas de fazer representação, né? De apresentar, né? Algumas representações gráficas, de fazer as suas análises, né? E que nas próximas aulas nós vamos ver cada uma desses, né? Associações para cada uma dessas situações, certo? Então, dessa forma eu encerro essa aula aqui. E aí as dúvidas que vocês tiverem, né, coloquem lá no Classroom para a gente ir sanando, né, tudo que for possível, tá? Então, até a próxima aula.